Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e vamos hoje a mais um Voz Espiritualista podcast com o seguinte tema: o que explica o sofrimento humano? Bem, eu considero esse como um dos temas de maior importância em nosso aprendizado espiritual se a gente quer viver uma vida melhor. A compreensão da origem do sofrimento humano. Você já pensou sobre isso? Todos os dias, milhares de pessoas nascem e morrem. Muitos já chegam à Terra em sofrimento, enquanto outros parecem viver uma vida plena, sem grandes entraves. Como explicar a diversidade de sorte, digamos assim, das pessoas na Terra? Por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns são belos e outros nem tanto assim? Por que há tanta gente boa, mas também tanta gente má? Você já se fez essas perguntas? Então, acompanhe esse episódio com atenção. Mas, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando. E caso você use Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, você também pode nos encontrar por lá. Basta pesquisar Voz Espiritualista e nos seguir. Assim que um novo episódio sair, você vai receber uma notificação e poderá baixar este áudio para ouvir quando e onde você quiser. E caso você possa e queira, considere se tornar membro do canal. Com uma pequena quantia mensal, você nos ajudará a produzir cada vez mais conteúdos, beleza? Bem, vamos então para o nosso tema. O primeiro ponto a ser considerado é que para evoluir, o espírito precisa experimentar as mais diversas condições de vida. Isto quer dizer que todos nós já tivemos ou ainda teremos reencarnações em que nos depararemos com a riqueza, enquanto outra com a pobreza. Numa seremos homens, noutra mulheres. Uma em que viveremos ainda uma outra vez no Brasil e outra em que nasceremos na China ou da Dinamarca, talvez. É parte do processo evolutivo que o espírito permeie não necessariamente todas as possibilidades reencarnatórias, mas que mergulhe na matéria nos mais diversos aspectos, a fim de aprender um pouquinho em cada nova vida e posição que ocupar no mundo. É por essa razão que todo partidarismo é cegueira. O espírito não é homem, não é mulher, não é brasileiro, norte-americano ou russo. O espírito simplesmente é espírito. E bem pode ser que numa próxima encarnação nasça entre um povo que odeie, ou mesmo num sexo que sempre desprezou, se isto concorrer para o seu progresso e aprendizado espiritual. Por essa razão, precisamos parar de ver o mundo dividido em países e suas fronteiras. Nacionalismos demonstram apenas a falta de compreensão espiritual sobre a real natureza do espírito. Somos uma única espécie, vivemos num único planeta. Devemos amar todo o mundo, apreciar o que de bom existe em todos os povos, todas as culturas, pois nunca sabemos onde Deus nos chamará ao trabalho numa próxima encarnação. Estando isso claro, vamos para outro ponto. Nesta incrível jornada evolutiva que leva milhões de anos para ser concluída neste ou em outros mundos, e eu nem vou entrar no quesito reencarnação em outros mundos, apesar delas existirem. Mas o espírito aprende, mas ele também erra, pois as suas ações, fruto do seu livre-arbítrio, podem deixar uma marca boa ou má em sua própria consciência, que é o que nós chamamos de dívidas. E todos nós, nessa marcha evolutiva, acumulamos dívidas, mas também acumulamos créditos,
fruto das boas ações e aprendizados realizados. Afinal, ninguém é completamente bom ou mal na Terra. Todos temos luz e sombra dentro de nós, e somos capazes dos atos mais belos e também dos mais mesquinhos. Assim, nós chamamos de provas as inúmeras vidas que todos nós já tivemos e ainda teremos, em que nasceremos aqui ou ali, assim ou assado, para vivenciarmos um aprendizado que carregaremos conosco. Isto são as provas, os inúmeros desafios que encontramos em nossa marcha evolutiva. A riqueza material, por exemplo, é uma prova, pois favorece os excessos. Você já imaginou quantas tentações vivem as pessoas ricas? Muitas pensam que são donas do mundo, das pessoas, se tornam arrogantes, vaidosas e pensam que podem comprar tudo e a todos, não é? A beleza física também é uma prova. Já imaginou a tentação que é possuir um corpo desejado por todos, seja masculino ou feminino? A quantas paixões, encantos e desencantos estão sujeitos quem nasce com essa prova? Mas a falta de beleza física também é uma prova. Imagine como é difícil ter que olhar no espelho todo santo dia e não se sentir bem, ser rejeitado por não ser belo, entre tantas outras coisas. A fama também é uma prova, a pobreza também é uma prova, um filho difícil e assim por diante. E eu citei apenas alguns exemplos para vocês entenderem que os desafios da vida cotidiana são as nossas provas. E existem diversos tipos e cada um passará pelas suas. Contudo, existe um outro conceito que é igualmente importante, é a expiação. As expiações remetem às dívidas e são consequências de maus atos que praticamos no passado, porque nada passa impune. Não há nenhum mal feito na Terra, ainda que tenha passado desapercebido aos olhos humanos, que escape da justiça divina. Então, para que o espírito vivencie novas provas essenciais para o seu crescimento, é preciso que esteja relativamente quite com o seu passado, o que muitas vezes só é possível através de uma expiação, que assim como a aprovação, é frequentemente solicitada pelo próprio espírito, a fim de evoluir, mas também pode ser ordenada por Deus, caso se negue a cumpri-la. A expiação é o sofrimento oriundo de um mal praticado no passado. É a consequência deste mal no presente. O espírito em expiação sofre o peso dos seus erros, sem que nada houvesse feito na presente encarnação para merecê-los. É o que explica tantas deformidades em crianças, doenças inexplicáveis, tragédias que mudam o rumo da nossa existência da noite para o dia. Tudo isso são exemplos de expiação. Contudo, é importante observar, a expiação ocorre apenas quando o indivíduo tem força para suportá-la, pois diferente da justiça humana, que privilegia o castigo, a justiça divina privilegia a educação do espírito. O sofrimento a que atravessará terá como consequência o enriquecimento do seu espírito, a fim de que não volte mais a cometer os mesmos erros no futuro. Em resumo, os desafios da vida cotidiana, sujeitos a todas as pessoas, são as provações. Os sofrimentos inexplicáveis que se abatem sobre as pessoas são as expiações. Compreendem? Então, aqui podemos tirar uma primeira conclusão. O sofrimento é, pelo menos em parte, fruto do passado. O espírito passa por inúmeras encarnações e nelas acerta e erra. Os acertos contam como créditos para intervenção espiritual a nosso favor, enquanto os erros se convertem, num primeiro momento, como provações ao nosso aprendizado.
e num segundo, como expiação dos nossos erros. Então, podemos concluir que uma primeira causa do sofrimento é um mal praticado no passado, seja um mal que nos fará encarar uma dura prova, que nos fará sofrer pelos desafios a serem enfrentados ou sentidos na própria pele, como expiações dos delitos do passado. Porém, muita gente pergunta, é justo pagar por algo que não lembro? E, na verdade, o objetivo não é que você pague, mas que aprenda, que o sofrimento nos faça crescer, evoluir, porque o relógio só anda para frente. Ninguém volta ao passado para corrigir erros, mas pode acertar os passos daqui para frente, a fim de não errar mais. Além disso, quando o espírito retorna para o plano espiritual e toma ciência de tudo o que fez e passou, acaba por concluir que sofreu ainda muito pouco, caso a justiça divina resolvesse lhe cobrar tudo na mesma medida do que fez. Porque há justiça, mas também há misericórdia. O objetivo de Deus não é nos esmagar, como muitas vezes esmagamos os outros, e sim nos ensinar, através do amargor dos nossos erros, a não pecar mais, como diria Jesus. Então, o esquecimento do passado, embora possa parecer injusto à primeira vista, é na verdade um mecanismo fundamental. Frequentemente, nas minhas palestras, eu pergunto quem desejaria esquecer algo que viveu ou fez nessa vida. E quase sempre, mais da metade dos presentes levantam as mãos. Imagina se lembrássemos também dos erros não apenas de uma, mas de várias vidas passadas. É por isso que o esquecimento do passado é tão importante, pois se lembrássemos dos nossos erros passados, não teríamos força para corrigi-los no presente. Imagina, por exemplo, que neste momento você esteja segurando o seu primeiro filho. A emoção é indescritível, não é? No entanto, você se recorda que se trata de um inimigo do passado que muito te prejudicou numa outra vida. Não seria uma perturbação sem fim? É por isso que nós esquecemos. Esquecemos porque não sabemos lidar com essas informações. No entanto, assim que o espírito volta ao mundo espiritual, ele se lembra gradativamente e se torna senhor de si e do seu passado e compreende a justiça divina. Em resumo, a primeira causa do nosso sofrimento está nos erros do passado. Agora vamos falar da segunda causa. Então, se por um lado sofremos em razão das provas que nos aguardam ou das expiações a que nos sujeitaremos, nem sempre o sofrimento é oriundo do que passou. Seguindo ainda a premissa de que estamos aqui para aprender e a vida corre segundo o nosso livre-arbítrio, porque afinal, previsto estão apenas os fatos gerais do nosso nascimento. O resto corre por nossa conta. Então, uma outra causa dos nossos sofrimentos são os resultados das nossas ações no presente. Muitas vezes, a dificuldade material que eu vivo não é porque eu tenho que suportar a prova da pobreza, mas porque eu tive preguiça de estudar. Eu não quis aprender uma profissão. Eu não me esforcei para buscar uma melhor condição de vida, entende? Às vezes, um relacionamento afetivo abusivo não é uma provação, e sim fruto de uma má escolha. Ninguém nasceu para se atar a uma pessoa que lhe fará sofrer do primeiro ao último beijo. Frequentemente, apenas investimos em pessoas erradas e em relacionamentos falidos, gerando aí sim dívidas para o futuro. Uma pessoa que resolva acelerar o seu carro, furando todos os sinais vermelhos de uma avenida, correrá o risco de morrer e de matar outras pessoas também, mas não porque isso estava escrito, mas porque ela foi estúpida e com isso colocou a sua vida em risco, colocou a vida de outras pessoas em risco e gerou uma dívida para si desnecessariamente. Compreendem a ideia? Todo dia
temos a oportunidade de escrever um futuro diferente, seja do ponto de vista financeiro, familiar, amoroso, etc. Porém, frequentemente jogamos esta oportunidade fora, cegos que estamos ou por nossas paixões ou por coisas que nos distraem e nos anestesiam a consciência. Se é fato que existem consequências do passado, é também fato de que muito sofrimento é gerado no hoje e no agora, por falta de previdência e cuidado com a nossa própria vida e a vida de outras pessoas. A maioria da população está anestesiada, sonolenta, presa entre as distrações do mundo que lhe tiram o foco mais importante da sua jornada, o aperfeiçoamento de si mesmo. Quantas discussões inúteis, brigas por política, por futebol, por música, são todas coisas que eu considero desperdício de tempo e de vida. Devemos focar nossos esforços em procurar, tanto quanto possível, uma vida correta, uma vida boa, gratificante, evitando ao máximo nos machucar e machucar o próximo. E, se possível, fazer todo o bem que pudermos, porque assim vamos quitando as nossas dívidas e gerando mais créditos do que débitos para o futuro, compreende? Então, em um super resumo, apesar do tamanho do áudio, é isso que eu considero como explicação para o sofrimento humano, cuja base está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Causas Atuais e Anteriores das Aflições. Um abraço e até o nosso próximo episódio.